Orçamento expedito. Nessa forma de cálculo do custo de construção, a gente vai aproveitar muito dos parâmetros da forma de trabalho do custo unitário básico e da forma de cálculo da estimativa do custo de construção que traz a NBR 12721. Vamos fazer alguns ajustes para a gente conseguir melhorar aí o grau de precisão e trazer ele bem próximo da realidade da sua obra, de forma que seja um valor que você tenha segurança de utilizar na sua viabilidade, que a variação que ele venha a ter durante a condução da sua obra seja exclusivamente por questões de variação, de gestão, e não por falhas ou por critério de cálculo da estimativa de custo. Alguns pontos importantes aqui. Primeiro, mais uma vez, NBR 12721, ela não é norma de orçamentação, tá? Ela é a norma que vem lá da legislação de incorporação, como a gente já comentou. Ela vem para padronizar, para trazer a referência para toda a documentação, para a forma de cálculo da estimativa de custo, para as informações que devem ser registradas, para a forma de apresentar essas informações para o registro de imóveis, os projetos padronizados, os memoriais. Ela vem com esse intuito, né, de padronizar o processo de registro da incorporação imobiliária. Dentro desse processo, como a estimativa do custo da obra e do valor final do bem, ela é importante, então ela traz isso padronizado para cada empresa não ficar aí à mercê do seu critério e acabar criando uma divergência muito grande de formas de cálculo e apresentação e registro dos bens que vão ser incorporados. Então ela não é norma de orçamentação. Segundo ponto importante, os valores que são informados no CUB, eles se referem ao projeto padrão, feito na época da publicação. Então a gente já viu aqui que são projetos, né, antigos, que a norma é antiga. Então tem uma série de materiais ali que já não existem mais ou que não são mais tão utilizados, mas mesmo assim os sindicatos vêm fazendo atualização com base nesses materiais e quando existe alguma substituição de material é informado ali. Então precisa ter esse cuidado porque já não é mais 100% aderente com o projeto padrão da época. Já existem algumas alterações e atualizações, até pela questão de tempo, né? Já passou muito tempo desde o desenvolvimento da norma, desde até da última atualização, são mais de 14 anos, então os materiais vão mudando e as formas vão mudando. Outro ponto importante é que os valores do CUB, eles são resultado do processo de saída, ou seja, o custo unitário básico, ele é o final de todo um processo e não é uma entrada de informação. O CUB, o custo unitário básico, ele é calculado, como a gente viu aqui na primeira aula desse módulo, ele é calculado através de, foi feito um projeto, foi definido um memorial, foi definida uma forma de condução da obra, feitos levantamentos, feito cotação, feito cálculo do orçamento como um todo, depois esse resultado se dividiu pela área daquele projeto. Então ele é o resultado, ele é o ponto final, ele é o final do processo de orçamentação dividido por uma área, para ter um índice. Então ele não é um input, ele é uma saída. Ou seja, ele está associado diretamente àquele projeto, àquela obra, àquela forma de condução, àquele momento. Tá? Ele não é um parâmetro de entrada, ele é só um parâmetro de saída para análise. E aí, por questões de padronização, dentro da NBR 12721, essa informação é utilizada para estimativa de custo para efeito de registro. Então, esses são pontos importantes que precisa, mais uma vez, eu fixar aqui. Mas dentro ali do custo unitário básico, né, da forma da estimativa de custo da NBR 12721, tem uma série de indicadores, tem uma série de consumos, tem alguns projetos, tem alguns memoriais, tem algumas considerações de execução da obra, que a gente pode aproveitar isso como um ponto de partida para desenvolver a nossa estimativa de custo, para a gente levar esse custo de construção para dentro do estudo de viabilidade. Por quê? O estudo de viabilidade ele é um momento primeiro. Eu vou tomar a decisão até se eu vou comprar o terreno ou não, se eu vou desenvolver aquele empreendimento. Então, naturalmente, é um momento que eu tenho pouca informação. Eu tenho pouca informação objetiva, eu tenho pouca informação de projetos desenvolvidos, mas não quer dizer que eu posso abrir mão de decidir. O que é isso? Eu preciso, nesse momento, na hora de desenvolver
o estudo de viabilidade, ter toda aquela parte que a gente já comentou aqui da estratégia da empresa, da estratégia comercial, da identificação do seu público, da identificação do produto, ou seja, você já precisa conhecer o que você vai desenvolver, aonde, para atender quem, porque tudo isso vai definir as diretrizes que vão estar associadas ao seu custo de construção. O custo de construção ele é resultado de um conjunto de decisões, de escolhas, qual produto, qual memorial, qual é o tipo de valor que vai ser agregado ao empreendimento, quais as funcionalidades, o prazo, a quem se destina. Então, tudo isso sim você tem que tomar decisão durante o estudo de viabilidade. Se deixar isso para depois, o teu custo vai descolar, porque você já tomou a decisão de custo e deixou a decisão do escopo, ou seja, o que vai ser feito, depois. E, na verdade, é o contrário. O custo é consequência da decisão e não o inverso. Então, o que é importante aqui? A gente consegue aproveitar uma série de parâmetros do CUBE para ter um ponto de partida, se a sua empresa não tem um histórico ainda, ou se é um empreendimento muito diferente do que você está acostumado, ou alguma coisa que você precisa até, de repente, validar um primeiro estudo, essa forma de cálculo ela é muito interessante. E aí, como que você utiliza o CUBE como uma referência para fazer a sua estimativa de custo? Você faz uns ajustes, você parte ali da informação da NBR 12721, do custo unitário básico, você vai utilizar aquelas tipologias, aqueles projetos padrão, e agora você vem fazendo a sintonia fina, você vem ajustando de acordo com o seu empreendimento. Você precisa já ter uma tipologia, um estudo de massa, uma ideia, né, de implantação, você já precisa ter alguns parâmetros para fazer o seu estudo de viabilidade. Então, a primeira coisa que você vai fazer é um ajuste na tipologia. Dentro lá do projeto padrão do CUBE, você tem vários tipos, com 8 pavimentos, com 16 pavimentos, padrão normal, alto. Lembrando que isso não é subjetivo, está lá na norma o que é padrão normal, o que é padrão alto, número de pavimentos, está tudo bem especificado ali. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o ajuste. Se o seu empreendimento tem 6 pavimentos, 10, 12, 20, você vai buscar dentro daqueles custos ali para o padrão de acabamento mais parecido com o seu, como é que é a progressão do custo unitário entre os pavimentos. E aí você vai fazer uma interpolação, você vai fazer um ajuste, tomando alguns cuidados, e aí é importante ser técnico, entender de engenharia, não é apenas matemática. Você precisa entender que a partir, por exemplo, de um certo número de pavimentos, eu não posso considerar simplesmente uma progressão linear, não é uma regra de 3 simples. Né? A partir de determinado porte, eu vou tendo complicações em termos de estrutura, né, em desempenho, então isso pode complicar um pouco para você utilizar simplesmente o CUBE para isso. Vai precisar de buscar algumas outras referências para validar isso. Mas em grande maioria dos empreendimentos, até 18 andares, 20 andares, você consegue atender bem com a tipologia dos projetos padrão do CUBE, fazendo um ajuste do número de pavimentos com a forma de progressão ali dentro do padrão, que é o mais parecido com o que você vai utilizar. Outro ajuste importante é a adequação dos preços que são coletados conforme a sua região. Então, mensalmente, o sindicato tem lá a obrigação, como a gente viu, de fazer a coleta de preços e ele divulga isso. Então, você vai lá no site do sindicato da tua região, do seu estado, você vai buscar uma planilha chamada Inquérito de Preços. E lá vão estar todas as cotações que foram feitas. Então, se, por exemplo, para concreto, para areia, para cimento, para o aço, para chapa de compensado, para cerâmica, todos os valores que eles buscaram no mercado vão estar ali. Então, a primeira coisa que você pode fazer e deve fazer é pegar isso na sua região e cotar isso, para avaliar se, de repente, um item ou outro, no seu caso, na sua região, é mais caro ou mais barato. Então, você já tem uma personalização para a sua condição, o seu momento dentro da região que você atua. Então, você faz essa atualização de preço, ou seja, você simplesmente não vai mais considerar os preços do inquérito de preços, vai considerar o valor que você cotou no mercado. E aí você leva isso para dentro da planilha. Dentro da tabela da norma, da NBR 12721, você tem lá para cada tipologia, para cada projeto padrão e para cada padrão de acabamento, você tem todos os materiais e um índice. Então, por exemplo, vai ter lá concreto. Para aquele 1 metro quadrado, né, que corresponde a 1 metro quadrado, vamos dizer que seja R$ 2.000 o cube daquele padrão construtivo. Olha, dentro daqueles R$ 2.000,
0,0032 é concreto. Então, você vai pegar dentro ali da tabela da norma que tem essa informação e multiplicar esse índice do concreto pelo valor que você orçou, pelo valor que você cotou na sua região. O que você está fazendo aí? Você está fazendo uma adequação da cotação dos preços para a sua região. Outra adequação de valores que você faz, da mesma maneira, é em relação ao padrão de acabamento. Esse, por exemplo, concreto, eu vou manter, porque o projeto padrão já diz ali qual é o consumo de concreto desse 1 metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado de obra, quantos metros cúbicos de concreto consome. Eu simplesmente atualizo o preço, mas outra coisa que eu posso fazer aí é ajustar o padrão. Por exemplo, a norma trata como cerâmica 3030 um padrão alto. Então, vai estar lá, na tabela da norma, nos índices de cada um dos materiais, um coeficiente para essa cerâmica 3030. Que você pode fazer duas coisas. Se você vai realmente utilizar a cerâmica 3030, ajusta apenas o preço de mercado de acordo com a sua região. Mas se você não vai utilizar a cerâmica 3030, você vai usar um porcelanato ou vai usar um outro material qualquer, você não precisa se preocupar com a descrição do material. O que você faz? Você altera o preço considerando o preço do material que você vai utilizar. Ou seja, você equalizou pelo fator dinheiro. Você está utilizando como se fosse uma equivalência. Você está aumentando o custo, né, o preço unitário daquele insumo, de tal forma que ele passa a representar o material que você está utilizando, e não mais aquele material que está ali considerado na norma. Ou seja, você está fazendo uma atualização, uma adequação do padrão de acabamento conforme a tua obra, conforme o teu memorial, conforme o teu projeto. Isso é muito importante. Então, dentro do valor, dentro do preço de cada insumo, você tem dois ajustes para fazer. Primeiro, a atualização da cotação para a sua praça e utilizando a mesma forma, mas com outro conceito, que é ajustando o padrão de acabamento daquele insumo. Outra coisa que, obviamente, você precisa fazer é a inclusão das omissões. Tudo aquilo que a gente viu que o CUB não considera, você precisa estimar, pré-dimensionar, pré-calcular e incluir isso. Vão aqueles gastos com fundação profunda, elevadores, jardins, equipamentos, tudo aquilo que está lá na norma que ele não considera, você precisa cotar e incluir isso no custo total da sua obra. E outro ponto também muito importante são os custos indiretos. Está lá escrito na norma que dentro do cálculo do metro quadrado, do custo unitário básico, ele tem algumas considerações sobre como aquela obra vai ser desenvolvida. E aí, isso corresponde aos custos indiretos. Só que a gente precisa complementar isso. Primeiro, eu preciso avaliar, para aquele padrão de obra, para aquele padrão de projeto, que é o mais similar ao meu, o que a norma considera? Avalia. Aquilo atende à forma de trabalho da sua empresa? Se sim, ok. Se não, você complementa com tudo a mais que é necessário para você conduzir a obra da forma de gestão da sua empresa. E aqui eu vou dar um exemplo. A norma, por exemplo, traz lá no anexo C, para o projeto padrão residencial 1 normal, ou seja, de um pavimento, essa composição aqui. Ou seja, os custos indiretos, a forma de condução da obra foi considerada dessa maneira. Ou seja, para a composição do orçamento desse projeto, os seguintes critérios foram utilizados. Então, o que ele considerou? 10 casas no mesmo canteiro de obra, de modo que todas as despesas indiretas foram divididas por 10. Ou seja, cada casa ali correspondeu a 10% do custo indireto. Aí você tem um terreno de 360 metros quadrados, você tem uma quantidade de plotagem, e outro ponto importante é um mestre de obra e um vigia, para 10 casas. Um engenheiro em meio período, para 10 casas. Ou seja, uma casa consome 0,05 de um engenheiro. Vamos lá, esse é um exemplo interessante para você ver o quanto que isso vai impactar no custo unitário. Por isso não adianta dizer, usa o CUB e depois a variação é mais ou menos 30%. Aí não é. Para efeito de CUB, para que ele nasceu, para que ele
para que ele existe dentro da NBR 12721 para registro, não tem variação, porque aquilo é um número de referência. Para utilizar como orçamento, é óbvio que vai ter variação, porque ele não foi feito para isso, não está sendo tomado o devido cuidado da correção e do ajuste que ele precisa. Então, se você vai fazer uma casa só, você não pode simplesmente achar que o CUB vai ser representativo só pelo fato do custo indireto. Já está claro aqui que o custo indireto que está considerado é 10% do necessário. Ou seja, você tem uma expectativa de custo indireto 10 vezes maior se você for fazer uma casa só, porque você não tem a questão de aproveitar a quantidade, você não vai ter um meio engenheiro, você vai ter um mestre para 10 casas, então 28 EPIs, então tudo que está aqui é para um conjunto. Alguém, na hora de fazer lá o projeto padrão e decidir pela condução da obra, adotou esse critério. Independe se o critério é bom ou ruim, ele está escrito ali, você sabe qual é o parâmetro, você sabe que isso aqui é o ponto de partida. Tudo que você precisa, além disso, você precisa quantificar, precificar, chegar no valor total e incorporar no seu custo de construção, para corrigir o fator custo unitário. Então, fazendo esses ajustes, fazendo o ajuste do número de pavimentos, da cotação de preço, do padrão de acabamento, das omissões do CUB e com esse ajuste dos custos unitários, você tem uma orçamentação expedita muito próxima do que tem de potencial de custo de construção. Nesse momento da viabilidade, a gente não está preocupado se a distribuição entre as etapas, como é que ela vai acontecer. A gente está só preocupado em dizer o seguinte, preciso de 2 milhões para fazer essa obra. 2 milhões realmente faz. Se tiver variação, é 3%, 5%, variação normal, dentro da elaboração de um orçamento. Mas não vai ser 20%, 30%, 40%, porque isso inviabiliza o negócio. Variação de 30% dentro de um valor que corresponde metade do custo do negócio, a gente está falando aqui de 15% de variação dentro do negócio como um todo. Isso muda totalmente o cenário. Então aqui, pegando sim a referência do CUB como ponto de partida, se você não tem histórico, se você não tem outras referências, parte do CUB e fazendo essas adequações, você já tem uma condição excelente de chegar dentro de um custo de construção saudável, correto, para aí sim utilizar dentro da sua planilha de viabilidade. Apenas como exemplo, vamos ver aqui no quadro 3, que é a utilização do CUB seguindo a forma da NBR 12721 lá no registro de incorporação, para você ver como que é distante disso que a gente está falando aqui. Então aqui a gente tem uma planilha, na verdade essa planilha ela é um consolidado de todas as planilhas que estão lá os quadros dentro da NBR 12721 que vão para registro. Eu transformei elas para planilha dentro do Excel, onde tem todas elas aqui, desde uma capa, as informações que vão para registro, e todos os quadros ali com as áreas, área privativa, de uso comum, equivalente, os padrões, tudo certinho. E o terceiro quadro é a estimativa do custo de construção, que é para isso que existe a NBR 12721. Então, ela é relativamente simples. Ela só pede aqui, por exemplo, para você dizer qual é o padrão de referência, qual é a área equivalente do seu projeto padrão de referência, isso está lá na norma, qual é a data do CUB que você está utilizando, qual é esse valor do CUB que você está utilizando, as áreas que estão lá calculadas nos quadros anteriores, o rateio entre material e mão de obra aproximado, isso também a cotação lá no CUB do seu sindicato e da região vai te fornecer isso. Quais são aqui são as omissões, né? Aquilo que o projeto, a estimativa de custo dentro do CUB não considera, então já tem alguns itens, você pode incluir outros, né? Você está livre aqui para fazer as inclusões necessárias. Ao final, ele acrescenta aqui a questão dos projetos, que também não são previstos dentro do cálculo do CUB, a remuneração do incorporador e do construtor. Pronto, tem um custo total dividido pela sua área, tem um custo unitário, e isso aqui a gente já consegue atender às exigências de norma e de legislação para a informação que vai para o memorial, lá para o registro da incorporação. Isso é uma coisa. O que a gente conversou agora de orçamento expedito é outra coisa, tá? Então, está aqui a título de exemplo, como isso aqui é bem mais simples, é bem mais superficial, é só para dar
uma forma padronizada de cálculo do custo da obra e do valor total do negócio, que serve como fonte de informação, como fonte de dado, como ponto de partida para um orçamento expedito mais refinado. Então, você precisa fazer tudo aquilo que foi falado. Parte do ponto de início aqui dentro da NBR 12721, do CUB, mas precisa fazer todos aqueles ajustes que foram conversados ali. O orçamento expedito, a forma de cálculo de você utilizar o CUB e toda a metodologia de cálculo dele, os índices já estão considerados, fazendo os ajustes para a sua obra, e você consegue chegar num custo de construção bem preciso, bem factível de ser executado, né, de ser transformado em condução da obra, na execução da obra, e você consegue ter uma informação com segurança para poder desenvolver o seu estudo de viabilidade.